Bom, o tema que me cabe aqui é exatamente destacar os aspectos relevantes da reforma previdenciária no que diz respeito aos municípios e com ênfase na questão do Pacto Federativo. São muitos os pontos de contato que a gente vai anotar. A gente tem lido nos jornais que a reforma excluiu estados e municípios. Isso é uma meia-verdade. Há muita coisa nessa reforma que vai afetar estados e municípios, inclusive no plano dos benefícios. O Paulo Mendonça vai falar depois sobre isso. Por exemplo, a questão da acumulação. Acumulação de benefícios já de cara afeta os servidores públicos municipais e dos estados e os seus respectivos segurados. Então, vamos começar. Eu vou fazer essa apresentação com os slides. Aliás, quero registrar aqui mais um agradecimento especial ao Bruno, que me ajudou na confecção. Me ajudou, não, praticamente fez a confecção dos slides, porque eu não domino aqui essa técnica. Agora aqui, como é que eu boto na primeira? Alguém aqui não? Ele está do lado. Eu vou entrando de cada vez, está certo, perfeito. Vamos lá. Bom, o primeiro aspecto a ser ressaltado, e é a grande vedete dessa reforma, a grande inovação que o Constituinte Derivado faz aí é exatamente a exclusão, ainda que parcial, dos estados e municípios da reforma e a desconstitucionalização, ainda que parcial, mas praticamente integral, das regras previdenciárias dos servidores públicos. A gente sabe que é da tradição constitucional brasileira que as regras previdenciárias dos servidores públicos, que diz respeito à fixação o valor, as regras de concessão e de fixação do valor desses benefícios, essas regras são sempre postas, tradicionalmente, no texto constitucional. E mais, com a abrangência das 3 esferas de poder, né, abrangendo União, estados e municípios. O que essa emenda promove é bastante relevante. Ela, no primeiro momento, ela exclui os servidores dos estados e municípios da reforma. A gente está vendo ali, por exemplo, como é que a coisa vai ficar para estados e municípios. A idade mínima que o servidor da União permanece no texto constitucional federal, aliás, é o único requisito que permanece no texto constitucional, é a idade mínima, e apenas para os servidores da União. Para os servidores de estados e municípios, por simetria, a idade mínima deve ser fixada nas constituições estaduais e nas leis orgânicas, né? O tempo de contribuição e demais requisitos, eles devem ser fixados por lei complementar, leis complementares de cada ente interessado, evidentemente. Há uma ampla liberdade para dispor sobre isso. A Alicia chamou a atenção aqui para um aspecto que eu achei muito interessante, que eu tenho defendido na Procuradoria, embora tendo pouco apoio das minhas colegas. Que equiparação de gênero, né? Na verdade, de tal amplitude dessa liberdade que o constituinte local dispõe para regular a sua previdência, lógico, sujeito a algumas restrições, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, mas que essa questão da igualdade de gênero, das idades, é absolutamente plausível diante do novo cenário que foi desenhado caso a emenda seja aprovada. Muito interessante essa possibilidade. A gente está sempre muito acostumado, né, aquelas regras que são simétricas, né, para estados, municípios, idade, sempre aquela diferença. Isso vai mudar radicalmente caso essa delegação normativa que foi colocada, que foi disponibilizada para estados e municípios, permaneça no texto constitucional. A gente sabe que tem uma PEC paralela, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, vou deixar para falar no final, mas é muito interessante notar que já estamos preparados. Você já estava com dificuldade de se aposentar com 5 anos a menos. Agora... Ele vai colocar mais tempo. 50 para homem, 55 para mulher. Só falta essa.
aqui tem a norma, basicamente a norma para vocês poderem acompanhar. Esse tema é um tema que tem despertado muitas paixões. Minha querida amiga Vanice, por exemplo, não compartilha da minha opinião com relação à exclusão de estados e municípios. Eu vejo a coisa de forma diferente, não, sem paixão alguma. Eu vejo a coisa de uma forma um pouco diferente. Por quê? É inegável que os sistemas de previdência, as realidades previdenciárias são absolutamente diversas, né? Nós temos um Estado federado com 27 estados, 5 mil e tantos municípios. Nem todos têm regimes próprios. Mas, evidentemente, hoje, antes de vir para cá, por curiosidade, eu dei uma olhadinha no Google para ver o seguinte: qual é a diferença máxima de expectativa de vida para os estados? No caso, parece que é Florianópolis, que é a maior expectativa de vida do Brasil, 79 anos. Mas você tem, eu estou me referindo aqui de municípios de capital, né? Não estou me referindo a municípios pequenos, esses que certamente têm regimes próprios. A diferença de expectativa de vida é de mais de 10 anos. Você tem municípios de capital que a expectativa de vida é 67, 68 anos. Evidente que isso impacta na Previdência, né? As realidades financeiras também são absolutamente diferenciadas, né? Tudo isso me parece justificar e até recomendar que cada ente faça, de fato, a sua reforma. A gente sabe que isso não foi ditado por imperativos jurídicos, né? Foi ditado por um imperativo político-eleitoral. Mas o fato é que a resultante jurídica é muito interessante. Eu acho que a gente deve parar para pensar sobre ela, por essa novidade. A gente se espanta um pouco com as novidades, é natural. Aquilo que... Vanice, eu não sei qual é o nome daquele ali, aquele que a gente não quer mudar nunca. Como é que chama aqui? Legado de desempenho. Como é que é? Legado de desempenho. Nós temos um legado de desempenho aqui, normativo, no caso, de achar que as previdências têm que ser todas iguais, simétricas, idade tem que ser igual para todo mundo, e sem atentar para essa distinção óbvia que existe num país tão continental como é o Brasil, com realidades tão diferenciadas. Então, me parece que isso é muito bem-vindo nesse momento. Eu tenho lido algumas críticas da mídia, no sentido de que isso vai representar uma perda de não sei quantos bilhões, porque os estados e municípios estão fora da reforma. Como se os estados e municípios não tivessem poder executivo, não tivessem poder legislativo, não pudessem promover suas reformas. É uma precipitação muito grande achar que ninguém vai fazer a reforma, né? Porque não está incluído no texto federal, no texto constitucional magno. Isso tem dificuldade política, que é o argumento da Vanice? Tem. É claro que tem dificuldade política. Agora, nós estamos num momento no país em que a gente, agora entrando aqui no tema da questão do Pacto Federativo, muito se fala hoje em dia na revisão do Pacto Federativo, né? E, basicamente, para quê? Para desconcentrar poder normativo e poder arrecadatório. Esse poder, a gente sabe que o modelo atual concentra na União tanto a arrecadação, que depois ela distribui ao sabor ali da política diária, e também a concentração normativa. Esse modelo não está dando certo. Isso parece evidente, né? Tanto que ele está em xeque, está sendo colocado em xeque, e possivelmente está em evolução já um processo de mudança disso. Centralização normativa, descentralização arrecadatória. E aí me parece que a Previdência é um dos campos mais apropriados para iniciar esse processo. Exatamente porque é um tema que diz respeito a cada ente da federação, né? E em função dessa diversidade que eu descrevi aqui agora. Então, nada mais razoável do que a gente crescer um pouco agora nessa questão da descentralização normativa. Eu sei que é um pouco... A gente não está acostumado com isso, mas isso faz parte da maturidade do desenvolvimento do Pacto Federativo, né? Nós vamos começar a acostumar. Nós estamos, por exemplo, vendo essa tendência no eleitoral. Voto distrital misto. O que é o voto distrital misto? É a aproximação do eleitor, né, do seu mandatário. De modo que eu vejo com muito bons olhos essa descentralização e acho mesmo que ela já vem com uma certa tardança, né? Vamos torcer para que ela dê certo, né? Agora, que o modelo atual não está dando certo, não há dúvida, né? Então, parece que a tentativa, pelo menos, ainda mais fundamentada como está, é bastante interessante.
Vou passar aqui para o próximo tópico. Depois eu vou voltar a falar sobre a PEC paralela. Não vou fugir do texto, estou fazendo aqui um esquema de acompanhar o texto, cronologicamente, o texto da PEC 6, para que a gente não se perca, porque é um pouco extenso. Aqui é o esquema normativo nos municípios pós-reforma. Muito simples. Lei orgânica e idade mínima, lei complementar para a fixação dos requisitos para a aposentadoria e para a aposentadoria especial. Vou falar sobre ela daqui a pouquinho também. E aqui, as matérias que serão reguladas, disciplinadas por legislação ordinária local. Criação de regime complementar de previdência, que vai ser obrigatório agora. Regra de cálculo de proventos, avaliações periódicas de aposentadoria, que é uma inovação interessante, porque na aposentadoria por invalidez, hoje em dia, você aposenta o servidor por invalidez. Ele, às vezes, fica bom, se cura. A medicina evolui, hoje em dia, com uma forma muito intensa. E não há um controle dessa recuperação da capacidade dos servidores. Agora vai ser obrigatório. Nós tínhamos, inclusive, essa ideia no Prevent Hill, de fazer esse programa, e agora vai ser obrigatório. Critérios de concessão de pensão, critérios de concessão de abono de permanência, e, sobretudo, a criação opcional de alíquotas. Vamos falar sobre isso também. Vamos ter um monte de alíquotas novas aí no cenário jurídico. E a fixação do percentual dessas alíquotas. Então, esse é o esquema normativo. Nós vamos ter que ter reforma de lei orgânica, vamos ter que ter, para quem quiser fazer a sua reforma, evidentemente, reforma de lei orgânica, legislação complementar e legislação ordinária. Nossa próxima atração aqui são as aposentadorias especiais. A gente tem aqui algumas inovações muito interessantes. Também será regulada por lei complementar de cada ente federado, também há aqui uma descentralização normativa, e prevalecem as regras atuais, até que essa legislação sobrevenha. Agora, o interessante aqui na especial é que ela passa a ser facultativa. Ela não é mais obrigatória. A gente sabe que no texto atual, verificadas aquelas situações que estão ali previstas, você precisa você tem direito a especial, que estava prevista para ser regulamentada por lei complementar, que não foi editada. Foi uma omissão do Poder Legislativo com relação a isso, Congresso Nacional, e isso gerou uma série de mandados de injunções patrocinados por entidades de classe, por sindicatos, e o Supremo, então, fixou aquele entendimento, que está simulado hoje, inclusive, no sentido de que você aplica, por analogia, as regras do regime privado, do regime geral de previdência, diante da omissão do legislador infraconstitucional. Isso deixa de existir, porque agora cada ente, se quiser, cria a sua especial. Só há uma exceção a essa regra, uma exceção muito bem-vinda, diga-se de passagem, que é com relação aos professores. Para os professores, não há essa opção para o município e para o Estado. Ele tem que reconhecer este direito e o traço diferencial já está posto na emenda. Ele tem que reduzir em 5 anos a idade em relação ao padrão dos demais servidores. Então, apenas o professor, hoje em dia, tem garantida a aposentadoria especial. E mais, outra inovação é a extinção da especial por risco, que também está vigente, que figura hoje no texto constitucional, mas que vai deixar de existir. E me ocorre aqui, no caso dos municípios, as guardas municipais, que hoje em dia concorreriam a esse direito, mas que não poderão mais concorrer agora. Vejam como os municípios e os estados estão incluídos, sim, na reforma. Eles têm limitações que estão postas, são diretrizes que têm que ser observadas pelas respectivas legislações, né? Aqui, eu estou pulando aqui as normas, transcrição das normas. As pensões eu não vou me alongar, porque vai ser objeto de manifestação do Paulo. Há uma ampla liberdade para dispor sobre isso também. A única garantia a restrição que se coloca para os estados e municípios é que é a garantia de um piso, de um salário mínimo.
quando o benefício constitui a única fonte de renda do dependente. A gente sabe que agora as pensões vão poder ser menores do que o salário mínimo, em algumas situações. Mas, se ela for a única fonte, comprovadamente a única fonte de renda do dependente, aí esse piso se mantém, essa garantia se mantém para os dependentes. Até a regulamentação, as regras atuais são mantidas, de modo que estados e municípios, por hora, fatos geradores que ocorram antes de uma futura reforma, de uma futura regulamentação, eles são regulados pela legislação hoje em vigor. Essa aqui é a norma, o 40, parágrafo 7º. Aqui a gente tem uma regra interessante, que é com relação ao regime complementar. Não é uma novidade o regime complementar para ninguém, mas é uma novidade a obrigatoriedade dos estados e dos municípios instituírem os seus respectivos regimes de previdência complementar. Isso era uma faculdade, é uma faculdade no texto atual, e passa a ser agora uma obrigação, inclusive com prazo para cumprimento. Prazo de 2 anos, está previsto ali numa disposição transitória que vem mais embaixo. Evidentemente que ninguém discute que a criação da complementar é muito importante. Ela, como disse a Arícia, a gente caminha para uma unificação dos regimes, né? Isso começou em 2004, com a emenda 41. Isso está em curso, esse processo, e a complementar faz parte disso, né? Você estabelece um teto de 5 salários. A partir dali, você tem uma complementar para o servidor, que tem uma vantagem adicional em relação ao setor privado, o trabalhador privado, porque na complementar do município, o ente político tem a obrigação de contribuir, né? Ao passo que o trabalhador do setor privado tem que constituir a sua poupança de forma sozinho, de forma solitária. Ele mesmo só custeia aquilo ali. Em regra, a gente tem alguns fundos, algumas empresas que têm fundos complementares. A outra grande novidade é a abertura da gestão dessas entidades que vão gerir a previdência complementar para entidades abertas e privadas. No texto atual, essa gestão é restrita a entidades fechadas e públicas, no caso do PreviRio, no caso do Rio Previdência, né? O ente político tem que criar uma entidade autárquica, fundacional, para gerir a previdência complementar. Isso vai deixar de existir também. Vai haver uma abertura para entidades abertas e privadas, o que é uma inovação interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, porque a gente sabe que a relação previdenciária é uma relação de longuíssimo prazo, né? E você ficar vinculado, ou completamente vinculado a uma entidade privada, para assegurar o seu futuro, a sua proteção social futura, é algo que cria um certo receio. Mas, enfim, está no texto. O Paulo vai falar um pouco também, vai falar bem mais sobre previdência complementar, eu não vou me alongar aqui nesse tema. Estou fazendo só o destaque dos tópicos mais contundentes, mais relevantes. Aqui são as disposições normativas. Bom, agora o abono permanência. Figura de todos conhecida também. Ele passa a ser regido agora exclusivamente pela legislação local, mas também com ressalvas. Passa a ser facultativo. A exemplo da aposentadoria especial, não é mais obrigado a ter abono permanência. Não será mais obrigatória a concessão do abono permanência. O ente político, diante do cenário previdenciário que ele tem ali, ele cria ou não. O que me parece ser bastante interessante. De fato, pode não ser interessante para quem, em determinado cenário previdenciário, criar-se aquele abono. Em determinado momento, depois, se precisar, cria depois. Mas essa obrigatoriedade, ela talvez não fosse realmente o melhor caminho. Agora, acho que já não anda tão bem a vedação que vem em seguida, que é a vedação para concessão de um abono de permanência que supere o valor da contribuição previdenciária. A gente sabe que hoje o padrão do abono permanência é a restituição da contribuição previdenciária que o servidor tem descontada da sua remuneração. Mas não há uma vedação para que o ente federado pratique um valor maior, crie um abono fixando, por exemplo, um percentual sobre a remuneração do servidor para estimular ainda mais a permanência do servidor no serviço público. A gente sabe que quando o servidor se aposenta,
a gente tem que pagar em dois, duplamente, né, Bruno? Você tem que pagar. Você passa a pagar ele como aposentado e, sobretudo em carreiras como professor, médico, que você não tem como perder aquela mão de obra, você tem que recompor aquela mão de obra. Então, você paga duplamente. E é muito melhor, portanto, que você pague um abono, ainda que ele seja superior aos 11%, a alíquota. 11% é a alíquota do município, né? Já está em vias de ser aumentada também pela reforma. É muito razoável que você pague um valor a maior. E isso a gente tem uma previsão na lei. Uma lei que foi feita idealizada pela doutora Vanice. Poderosíssimo instrumento de gestão, que é a Lei 3020, do ano 2000. Em 2000, a doutora Vanice era secretária de administração da prefeitura, uma secretaria que nem existe mais. Agora virou uma sub. A doutora Vanice segue aí firme, né? A Vanice ainda existe, graças a Deus. O que essa lei fazia? Ela concedia uma ideia de fato muito interessante. Poderosíssimo instrumento de gestão. Ela possibilitava, autorizava o chefe do Poder Executivo, o prefeito, a eleger carreiras, professor, médico, e, para essas carreiras, atribuir uma gratificação, um abono de permanência no serviço público, para quem estivesse naquela situação de se aposentar, que poderia chegar até 30% do valor da retribuição daquele servidor. Uma ótima ideia. Ótima ideia. Que, infelizmente, agora não vai para ser aplicável. Porque esse teto, esse limite, que está sendo colocado pela emenda, vai inviabilizar isso. É possível que a gente tenha aí algumas artimanhas, que se tente fazer isso por via oblíqua, mas aí a gente vai ficar sujeito a questionamentos, né? Ministério Público, essa coisa toda. Enfim, esse é um ponto em que a gente nota uma intervenção excessiva nos regimes próprios de previdência. Mais uma vez eu volto aqui a saudar a liberdade. E, às vezes, sem ter o conhecimento de causa necessário, porque isso vem da União, né? E a realidade da União é muito diferenciada. E a gente vai ver isso depois, quando a gente chegar na questão das alíquotas. Então, é isso. Com relação ao abono de permanência, essa inovação aqui, eu achei muito interessante. E eu espero que ela seja, inclusive, interpretada da maneira que eu estou interpretando. Depois você me socorram aqui, os colegas. É o artigo 40, parágrafo 20, um artigo novo que se coloca no texto, e que, na minha concepção, pelo menos, ele obriga cada poder a custear os benefícios previdenciários futuros dos seus servidores. Isso parece uma coisa óbvia, uma coisa simples, mas a coisa não funciona assim atualmente. No município, a gente tem ali a Lei Complementar 193 de 2018, que foi a lei a qual o Bruno se referiu agora há pouco, foi a lei que nos introduziu no atual sistema de previdência previsto desde 2004, que o município não cumpria, e essa lei passou a taxar os inativos, recepcionou a nova fórmula de fixação de proventos pela média, essa coisa toda que, incrivelmente, nós não praticávamos no município. O que gerou, evidentemente, um déficit maior, intensificou o déficit do nosso sistema. Mas, enfim, agora está resolvido. Mas essa lei, ela estabelece que o Tesouro é responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas. Ou seja, o Legislativo e o Tribunal de Contas, que recebem os seus dízimos, as suas mesadas, não custeiam a sua obrigação patronal, fica por conta do Tesouro. Isso, evidentemente, impacta, por exemplo, na questão do limite para gasto de pessoal, né? De cara, a gente já vê isso. E me lembro quando nós fizemos essa lei, fomos lá defender na Câmara, a lei antiga fazia a mesma coisa. Nós tentamos alterar, não foi, Bruno? O Bruno está aqui, não me deixa mentir. Eu fiz ali um artiguinho assim, até discreto, né, Bruno? Um pouco encoberto, mas que deixava mais ou menos claro que agora cada um pagaria a sua conta, né? No entanto, alguém de percepção muito aguçada lá na Câmara Fez exatamente o detectou esse artifício. Hein? Quase deu minha exoneração. Quase deu confusão isso.
e detectou esse dispositivo e eles fizeram uma emenda. A Câmara fez uma emenda e esse dispositivo foi suprimido, infelizmente, foi considerado um ponto inegociável. Então, a gente tem até hoje, permanece essa, que na minha opinião é um absurdo, mas permanece vigente. A emenda, embora de uma maneira que não seja muito clara, me parece que tenta bloquear exatamente esse tipo de situação. Até porque no limite de gastos eles não entram nos 54%, né? Eles têm os 6%. Eles têm o limite próprio, né? E aí fica mais confortável para eles 2 vezes. Eles têm um limite próprio. E se você for olhar, eu e o Bruno tivemos essa informação com o próprio Tribunal de Contas, eles estão muito mais distantes do limite prudencial do que o Poder Executivo. Quer dizer, nada mais natural que a gente ganhe uma folga, né? Quer dizer assim. Então, essa inovação é muito bem-vinda. Aqui a gente vai voltar aqui a discutir a questão do Pacto Federativo, é mais um dos pontos de contato. Aqui você tem uma vedação, você tem 2 inovações. Aqui, na verdade, são inovações que uma delas já está na legislação ordinária e a outra realmente é uma inovação. Você tem uma vedação para a criação de novos regimes próprios de previdência. Eu acho bastante questionável isso do ponto de vista constitucional. Por quê? Imagine que um Estado novo seja criado, por exemplo. A gente vê. Nós éramos 22 ou 23, né, alguns anos atrás, quando o Pacto Federativo foi inicialmente firmado. Hoje em dia somos 27 Estados. Nada impede que o novo Estado seja criado. Então, esse Estado não vai ter essa autodeterminação, ele não vai poder criar o seu regime próprio de previdência. Municípios que se desenvolvam, né, um município que hoje é muito pequeno, que não tem sentido ter o seu próprio regime de previdência, ele recorre ao regime geral, mas ele dá uma bombada. Itaboraí, por exemplo, com o pé de volta para firme e forte, pré-sal. Itaboraí explode, não pode abrir o seu regime próprio de previdência. Não tem cabimento, do ponto de vista da autonomia dos entes federados, uma restrição dessa ordem, na minha opinião. Isso é algo que pode, inclusive, gerar depois questionamento, e nós vamos ver mais adiante se isso realmente vai acontecer. Vejam mais uma vez como a reforma toda hora toca os municípios, né? Quer dizer que não toca do ponto de vista dos benefícios, ainda. A segunda regra que a gente tem aqui é a possibilidade da União fiscalizar e aplicar sanções nos regimes próprios de previdência. Ela, na verdade, cria uma subordinação entre os entes da Federação. Essa subordinação já estava criada. Ela está numa lei que regula o funcionamento dos regimes próprios de previdência, que é a Lei 9717, de 1999. Isso gerou uma enorme discussão, um conflito enorme, exatamente em função de uma possível invasão da autonomia dos municípios. Coloquei ali, existe hoje no Supremo Tribunal Federal uma ACO, uma ação civil ordinária, número 830, do Paraná, em que se vai se discutir, ela está aguardando julgamento há muitos anos, em que se vai discutir exatamente esse tema. Quer dizer, se a Lei 9717 poderia, primeiro, autoconferir à União poderes para baixar normas com relação a todos os regimes próprios de previdência, fiscalizar o funcionamento desses regimes próprios e aplicar sanções violentas. Como a gente está vendo ali, vou mostrar depois. Você impede concessão de aval, transferências que não sejam voluntárias, enfim, são sanções muito intensas. Eu me lembro, na minha primeira passagem pelo Preve Rio, que nós tivemos um grande conflito lá em função disso. O ministro da vez resolveu baixar uma portaria que dizia o seguinte: olha, nos regimes próprios, o prefeito precisa assinar o balanço de cada instituto. O balanço, às vezes, tinha assim 180 páginas, mas ele tinha que rubricar todas elas. Descia-se essa minúcia. Estava numa portaria, numa resolução, um ato normativo ditado lá pelo Ministério da Previdência. E o prefeito, que naquela época era o César Maia, falou: não vou fazer isso. Estive lá com ele e falou: não vou assinar, isso é um absurdo. Vou assinar esse monte de coisa aqui, eu tenho mais o que fazer. Tem algum remédio para isso? A gente sempre tem, prefeito, podemos contestar em juízo, até porque a gente já tínhamos alguns outros problemas
com algumas determinações, algumas absurdas, outras nem tanto, mas enfim, a gente não conseguia cumprir tudo. E essa foi a cereja do bolo. Então, em 2006, ingressamos em juízo, apareceu do Alexandre Nery Brandão, inicial também, se não me engano, e conseguimos logo de cara uma liminar, pedindo à União de nos fiscalizar, de aplicar sanção, de qualquer tipo de sanção, enfim. E essa liminar vigora até hoje. Isso foi em 2006, ou seja, ela tem 13 aninhos. E agora está parada, porque o processo está no TRF2, aguardando o julgamento dessa ACO. Nós ingressamos com o amigo Scuri ali, né, nessa ACO. A discussão agora vai mudar um pouco de foco, porque agora o que se fez? Se constitucionalizou essas regras. Mas mesmo assim, exatamente, acho que ainda pode ser questionado, concorda, desembargador, que isso ainda pode ser questionado? Quer dizer, poderia o constituinte derivado ingressar nessa série, criar a regra dessa natureza? Enfim, é algo que o futuro vai dizer, porque certamente essa discussão vai voltar ao judiciário, ela vai ser judicializada. Exato. Pois é. Exatamente. É uma descentralização, mas é uma descentralização mambembe. Aqui são as sanções que eu mencionei. Transferência voluntária de recursos pela União, concessão de avais, enfim, uma série de sanções. Bom, agora vamos passar para as alíquotas. Aqui, realmente, nós temos uma das maiores inovações em termos de poder arrecadatório, de tentar melhorar as receitas dos institutos de previdência. A gente tem, hoje em dia, uma alíquota ordinária, né? Todo mundo contribui com uma alíquota ordinária, que é fixada em lei, e que ela se contrapõe à alíquota do empregador, a alíquota patronal, que pode ser até o dobro, uma lei fixa isso, pode ser até o dobro da contribuição do servidor. A gente tem normas também infraconstitucionais que prevêem, inclusive, a contribuição patronal suplementar, né? É o que se tem hoje em dia. Então, do ponto de vista do servidor, ele não poderia ser taxado de nenhuma outra forma. A emenda cria uma série de alíquotas novas. Ela reforma o 149 da Constituição e cria, primeiro, uma alíquota progressiva, que é opcional, né? Mas que para a União já vai valer, porque está nas regras de transição do texto constitucional, da emenda. Para as demais unidades da federação, essa alíquota progressiva é opcional. Nós fizemos um estudo no Previ-Rio e soube também, né, Bruno, que o próprio Estado também fez esse estudo. E ficou demonstrado ali, a gente está falando do município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Estão entre os 10 maiores orçamentos, provavelmente, e provavelmente dentre os 5 ou 6 maiores previdências da União, da Federação. Essa alíquota progressiva, ela acarreta perda de receita. Para a União, não. Porque como é que ela funciona? Na alíquota progressiva, você reduz a alíquota de quem ganha menos e você eleva de quem ganha mais. É assim que ela funciona, basicamente, ao invés de você ter uma alíquota uniforme para todo mundo. O que acontece? Quando você tem uma pirâmide muito verticalizada, assim, muito verticalizada, né? Não há uma diferença muito grande, a média de salários é muito alta, isso é válido, é o caso da União. Então, para a União, imagino que ela tenha feito lá as contas dela, de impacto, porque já vai valer para eles, essa alíquota progressiva ela é funcional, ela é execuível. Mas para um estado como o Rio de Janeiro, e para o município como o Rio de Janeiro, não é bom. A gente perde, né, Bruno? A gente perde receita. Porque a nossa pirâmide já não é assim. Ela tem uma base. Então, isso, para a gente, já está até afastado a possibilidade. E para o Estado também, vou dar uma boa notícia para o desembargador aqui. O Estado também já está afastado, que o Sérgio Aureliano falou que esse fenômeno se repete aqui também no Estado. Então, tudo bem, está colocado como opcional, não há problema.
A segunda alternativa que se disponibiliza agora para os regimes próprios, e na verdade não é uma alternativa, é um dever. E no caso de haver déficit estatorial comprovado, e aqui a gente está falando de déficit estatorial, não déficit financeiro. A diferença é muito grande entre um e outro. Déficit financeiro é aquele mês você não fechou a conta, né? O déficit estatorial é uma projeção para 70 anos do seu regime. Então, praticamente todo mundo está com déficit estatorial hoje em dia, tirando, não sei, 2 ou 3 estados, enfim, alguns poucos municípios, normalmente os estados mais novos, como os Tocantins e tudo mais. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você precisa criar, você vai ampliar a base de cálculo da ordinária. É a mesma contribuição, é ordinária, né? Mas você amplia a base de cálculo. Como é que, hoje em dia você tem uma isenção, uma imunidade, no caso, no texto constitucional, que impede que a contribuição previdenciária do servidor incida até o patamar de 5 salários. Isso por simetria com o que acontece com o regime geral. No regime geral, a gente sabe que o teto dos benefícios é 5 salários e não incide. Há uma imunidade constitucional, não incide a contribuição previdenciária. Então, por simetria, se fez a mesma coisa com os servidores públicos. Quem ganha mais do que 5, quem ganha até 5 salários, não interessa quanto ganha, vai passar a contribuir, havendo essa redução, a partir de 1 salário. Ou seja, a base de cálculo sobe radicalmente, né, para essas pessoas que ganham até 5 salários. Ela vai descer de 5, a imunidade desce de 5 para 1 salário. Se isso não der certo, e só se isso não der certo, você vai ter a possibilidade de criar a extraordinária, que, pela PEC 06, é dirigida exclusivamente à União, né? Mas já há notícia de que no Senado isso teria sido reintroduzido, teria sido alterado para fazer também constar os municípios e os estados, o que pode acarretar problema. Eu imagino que essas notícias não estejam muito verossímeis. Provavelmente isso deve estar na PEC paralela, embora eu tenha lido coisa diferente. Vamos ver amanhã. O relatório está sendo lido hoje, né? Nós vamos saber isso direitinho. Essa extraordinária, ela tem que ser por tempo certo, mas não existe aqui um padrão de fixação de percentual e nem nada. E, por fim, a gente tem as alíquotas mínimas. A alíquota mínima é o seguinte: se você tiver com déficit estatorial, você tem que adotar, na pior das hipóteses, a alíquota da União, que hoje é 14%. Né? O município do Rio de Janeiro, por exemplo, pratica 11%. Né? O Estado já está em 14%. Até aí, tudo bem. Acho que a emenda ia bem. Agora, o que vem depois é que me parece complicado. Porque mesmo quando aquele ente federado não tem déficit, ele prova que ele não tem déficit, aí ele não é obrigado a adotar a alíquota da União, que também faz sentido, evidentemente. Porém, nesse caso, ele tem que adotar a alíquota progressiva, que a gente já viu que reduz receita. Ou seja, o que esse ente vai fazer? Ele vai adotar a alíquota da União, evidentemente. Não vai, porque ele não está deficitário agora, mas se ele for seguir o que prescreve a PEC, ele vai ficar, né? Então, com relação às alíquotas, caminhar aqui para o final, porque eu já recebi um cartão amarelo aqui. Muito bem aplicado, diga-se de passagem. Eu vou encerrar agora com a PEC paralela, né? A PEC paralela é uma tentativa, todo mundo sabe, é uma tentativa de reintrodução dos estados e dos municípios na reforma. Agora, a fórmula, como ela foi colocada na PEC paralela, é que me chamou a atenção. Por um lado, eu achei muito interessante, porque não houve os estados e municípios não foram compelidos pela PEC paralela a adotar o regime criado pela PEC 06. Criou-se uma faculdade para essas unidades da federação de adotarem, só que através de uma lei ordinária. Então, o processo legislativo fica muito mais simples de você aprovar. Uma lei ordinária, o Estado e o município fazem essa lei ordinária, pronto. Nesse caso, porém, ele tem que adotar, e isso está muito claro no texto, ele tem que adotar integralmente o regime jurídico, todo aquele regime jurídico ditado pela PEC 06. Ele não pode fatiar isso, não, vou adotar isso aqui, eu estou fazendo uma lei ordinária aqui, eu quero isso, mas não pode. Ele tem que adotar integralmente aquele regime que está posto para a União. Até aí tudo bem, né? O que causa espécie, e mais uma vez
traz aqui à baila a questão do Pacto Federativo, é uma prescrição, que vem logo em seguida, está no parágrafo, que a adoção essa adesão pelo Estado, ela implica, pela lei estadual, portanto, ela implica automaticamente, compulsoriamente, na adesão dos municípios que compõem a sua base geográfica. Uma coisa estranhíssima, né? Para dizer o mínimo, porque me parece impensável que o legislativo estadual seja senhor da vontade, não o legislativo, o chefe do Poder Executivo também, porque, veja, o governador vai mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que, se aprovado, substitui a vontade do chefe do Poder Executivo Municipal e da Câmara Municipal também. Quer dizer, é literalmente um ente federado legislando para outro. Isso me parece absurdo e muito questionável, para dizer o mínimo, e pode gerar muito problema, porque a cereja do bolo vem agora. Os municípios, se o Estado adere por lei estadual, o município que integra a sua base geográfica, ele tem 360 dias para rejeitar essa adesão, por lei ordinária também. Vejam bem o que é a Federação Brasileira. Uma ideia realmente inédita, essa é absolutamente. Então, o que pode acontecer? Eu fico perguntando o seguinte, e os fatos geradores que ocorrerem entre essa lei estadual, que promoveu a adesão do Estado, e que, consequentemente, implicou também na adesão dos municípios, e a lei do Estado, do município, que sobrevinha e diga, não, eu não quero eu estou rejeitando essa adesão, mesmo que ela seja feita muito rápida. Em 2 meses teve um monte de fato gerador, morreu um monte de gente, pensões foram fixadas, enfim. Algo muito estranho, que provoca uma insegurança jurídica enorme. Acho que uma interpretação razoável para isso é entender o seguinte, olha, no caso da adesão do Estado, essa adesão automática dos municípios, ela ficaria sujeita a uma vacácio. Ela não seria tão automática assim. Seria necessário escoar o prazo de 360 dias. Aí sim, isso faz sentido. Aí tudo bem. Depois, se o município não rejeitou, aí ela passa a valer. Porque senão eu posso ter 3 regimes previdenciários vigorando num espaço de um ano. Eu tenho um, passo para o outro, depois volto para aquele primeiro. Não sei se isso foi considerado pelos mentores dessa PEC paralela. Por último, me parece uma consideração interessante. Me parece que, não obstante a adesão pelo município, por lei ordinária, ou compelido pela lei estadual, ele pode, depois, no futuro, fazer a sua própria reforma. Continua podendo, porque isso está no texto permanente da Constituição. Só que aí, evidentemente, sujeito àquela rigidez maior, que está estabelecida lá no 43, parágrafo 1º, inciso 3, que a gente viu aqui, com aquele esquema normativo mais complexo. Emenda lei orgânica, lei complementar e lei ordinária. Então, isso me parece estar assegurado. Aqui já são as consequências, as possíveis consequências, eu já descrevi aqui, insegurança jurídica, evidente, e violação ao pacto. Me parece indiscutível a violação ao pacto federativo aqui, nessa adoção dessa opção automática pelos municípios. Para encerrar agora, só uma síntese, uma pequena síntese do esquema pós-reforma para os municípios. Né? O esquema pós-reforma total, incluindo agora a PEC paralela. Né? As alternativas que os municípios vão ter. A primeira é ficar inerte, pode não fazer nada, né? Mas, se houver a lei estadual, ele faz a sua lei, ele pode desfazer aquela. E aí ele não vai sofrer, nada vai mudar para esse município. A segunda alternativa é ele simplesmente, ele próprio, aderir por lei ordinária, independente do Estado. Caso o Estado não queira aderir, ele adere por lei ordinária. As novas regras ditadas pela PEC 06. E, por último, ele elaborou, que me parece ser a mais razoável de todas, que está no centro da ideia da descentralização normativa, ele próprio elaborar a sua própria reforma, levando em consideração a sua realidade previdenciária, o seu sistema, enfim, toda a sua realidade, e tornando essa reforma compatível com a sua necessidade.
né, e não sendo jogado num bloco único, num celeiro único, como estava na proposta original, em que o remédio amargo era aplicável para o doente que estava com 37,5 de febre e para o outro que estava com 40, e o mesmo remédio também era aprovado para o cara que ia ser amputado. Como a gente sabe que essa reforma ela tem uma finalidade estritamente fiscal, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, ela é confessada, essa finalidade, e talvez seja mesmo necessária. Mas quais são os pilares dessa reforma? Primeiro, aumento de arrecadação, taxação maior do servidor, né? E segundo, redução dos benefícios. Bom, nesse cenário, você obrigar quem não está nessa situação de déficit, quem está superavitário, por exemplo, nós temos casos, não é frequente, mas nós temos, a adotar esse remédio amargo com essa mesma intensidade, me parece razoável. Então, por isso que eu concluo aqui, mais uma vez, manifestando meu encanto com essa solução que foi feita pela votação que foi feita na Câmara, né? Acho que ela é uma solução muito interessante, um caminho muito interessante a ser trilhado aí, e que é só o início desse processo de revisão do Pacto Federativo, que me parece ser inexorável. Bom, muito obrigado a todos pela atenção.